17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do curral, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quem não deu glória a Deus perdeu uma oportunidade boa de novo. Viu? Os irmãos podem sentar dando glória a Deus, que Ele está presente aqui nesse lugar. Meus irmãos, os irmãos escolheram um tema extremamente pertinente para a atualidade, pois nós temos aqui nada mais, nada menos do que um convite à alegria. Não vivermos uma vida dentro de uma perspectiva triste e de tristeza, de angústia, mas nos alegrarmos. Eu percebo que essa igreja é uma igreja que tem bons mestres que ensinam a palavra de Deus, porque pelos hinos que vocês cantaram, pelas palavras que foram dadas, fiquei observando a palavra do nosso irmão, filho do pastor. Quando ele veio pregar, ele fez a leitura na carta aos Filipenses, que é a carta da alegria. Ele leu um versículo dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. O termo regozijai-vos é alegrai-vos, termo que aparece, se não me falha a memória, 4 vezes nessa carta e mais de 20 vezes no Novo Testamento. Então os irmãos estão ligados com o tema que está sendo trabalhado nessa festividade. E ontem nós contextualizamos aqui o período em que Abacuque viveu, o contexto histórico desse livro, e a mudança que houve na perspectiva e na maneira com que o profeta enxergava as coisas. O profeta começa o seu livro de uma maneira e ele termina de outra. Quem estava presente aqui teve a oportunidade de acompanhar, e nós vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos falando no dia de ontem. E o crente precisa estar alegre, porque se tem uma coisa que o crente tem, ele pode ter muitas coisas que ele não tem. O crente pode não ter muitas coisas, pode ter muitas coisas que ele nessa terra não alcance, não consiga possuir, mas o crente tem algo tão especial que foi dado por Deus, que nada nesse mundo é comparável a essa dádiva que Deus deu para o crente. E não foi algo que foi dado pelo homem, não foi dado pelos apóstolos, não é dado pelo pastor, não é dado por igreja, isso foi dado pelo próprio Deus. E Abacuque nos mostra qual é o motivo da sua alegria. Ela não está nas coisas, ela não está nas posses. O motivo da alegria de Abacuque não está naquilo que ele tem ou naquilo que o Senhor faz, mas ele diz no capítulo 3, no verso 18, que ele se alegraria e exultaria no Deus da sua salvação. A maior tragédia da humanidade, segundo o teólogo e pastor Hernandes Dias Lopes, se chama pecado. Tem pessoas que imaginam que a maior tragédia da humanidade é o coronavírus, ou são os terremotos, são aquelas circunstâncias onde a natureza abala e acontece mortes e daí por diante. Mas muito bem colocado pelo pastor Hernandes, quando ele diz que o pecado é a maior tragédia da humanidade. Por que isso? Porque quando o homem pecou
E aí eu vou voltar lá no Jardim do Éden. Deus criou um ambiente perfeito para o homem morar. A Bíblia diz no capítulo 3 que pela viração do dia Deus vinha até o jardim. Hoje nós viemos para o culto, mas lá era Deus que vinha. E havia um ambiente de intimidade entre o homem e Deus. E essa intimidade ela era diária. Todo dia Deus vinha, e eu disse para os irmãos ontem que o povo de Israel, no tempo de Abacuque, tinha uma boa relação, um relacionamento com o templo, mas não tinha uma boa relação com o Deus do templo. Porque o Deus que eu e você servimos é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus transcendente, que transcende a criação, mas ele é imanente. Ele é um Deus de longe, mas é um Deus de perto. E ele não criou o homem e deixou o homem na terra. Olha, eu vou criar o homem e soltar ele aí, vou virar as costas e deixar ver o que acontece. Não. Deus criou o homem para se relacionar com o homem. E todo dia havia um ambiente onde, pela viração do dia, Deus vinha até o jardim e havia aquele relacionamento, aquele diálogo. Mas os irmãos conhecem muito bem a história, para encurtar. Um determinado dia, a serpente falou com Eva, dizendo: olha, foi assim que Deus disse, suscitando ou trazendo no coração de Eva dúvidas quanto à bondade de Deus, dúvidas quanto à fidelidade de Deus, dúvidas quanto à santidade de Deus. Ela sugeriu para Eva, dizendo: olha, Deus, nas minhas palavras, vou parafrasear aquilo que ela disse, Deus não é tão bom quanto você pensa. Deus não é tão perfeito quanto você pensa. Ele está escondendo algo de vocês. Ele não quer que vocês comam do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal, porque Deus sabe que no dia em que vocês comer desse fruto, vocês serão como Deus. Vocês serão como Ele. E aquela palavra sugerida por Satanás, ele estava externando algo que ele há algum tempo atrás quis ser, porque ele falou: olha, eu vou subir no mais altos céus, acima das estrelas, vou estabelecer o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. E ela come, ela é enganada. O livro, a teologia de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que Eva foi enganada, ela come daquele fruto, mas Adão não foi enganado, ele comeu conscientemente da atitude que ele estava fazendo. E quando eles comeram com desejo de ser como Deus, de conhecer o bem e o mal, na verdade, veio sobre ele um sentimento, eles começaram a experimentar algo que eles ainda não conheciam. Eles são tomados de um profundo sentimento de culpa, se sentem culpados e percebem a sua nudez. Quando percebem a sua nudez, eles fizeram ali uma vestimenta de folha de uma árvore para cobrir a sua nudez. E quando foi dando a hora de Deus chegar novamente para o culto, a Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam de Deus. E Deus que não falha, Deus que é imutável, ele veio de novo. Só que ele chega para o culto e o adorador não está no culto. O crente não está lá no culto e Deus começa a procurar. Cadê os crentes para o culto? Cadê a igreja? Cadê o povo? E ele vai procurando por Adão e vai dizendo para Adão: Adão, aonde estás? Aonde estás? E Adão, ele responde para Deus: olha, eu tive medo, né? Eu vi que eu estava nu, eu tive medo e me escondi. E Deus diz para Adão: quem que te fez saber que estavas nu? Você comeu da árvore que eu havia proibido? E os irmãos conhecem muito bem a história. Vai vir então uma sentença divina sobre a vida de Adão, porque Deus havia dito para ele: olha, no dia em que vocês comerem do fruto daquela árvore, vocês vão morrer.
Não era Deus que ia matar Adão. Deus disse: se vocês comer, vocês vão morrer. E ao invés de escolher, Deus colocou Adão sobre um pacto de obras. Ele devia confiar na palavra divina e viver em obediência àquela palavra e não comer do fruto. Pelo fato de ter desobedecido a Deus, ele vai enfrentar as consequências do seu erro, as consequências do pecado. E aquilo se tornou a maior tragédia da humanidade. Tudo que você vê de tribulação, tudo que você vê de sofrimento, todas as tragédias que o homem enfrenta é fruto da queda, pastor Mário Lúcio. É resultado da desobediência do homem. E os irmãos conhecem muito bem a história, infelizmente ou felizmente, mesmo que Adão tenha se reconectado com Deus ao longo da sua vida, mas como a palavra de Deus não falha, chegou o tempo com 900 e poucos anos, como o salário do pecado é a morte, Adão morreu. E como Adão, quando ele pecou, ainda não tinha gerado nenhum filho, toda a raça humana estava em Adão. Ele era até então representante de toda a raça humana. E como a humanidade ainda estava nele, quando Adão pecou, a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Adão nós nos tornamos pecador com ele. O salmista diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Quando nós nascemos, nós herdamos do nosso pai Adão uma natureza pecaminosa. E essa natureza está aí, você sabe que ela está aí. Mesmo após a nossa conversão, Paulo diz que nós vivemos numa luta, que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Paulo, que era um homem de Deus, que queria viver dentro dos desígnios e dos propósitos de Deus, ele viveu uma luta contra o pecado tão intensa que Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Eu não tenho força para vencer essa luta. Então a humanidade vai ser gerada nesta condição. E não existe nada para trazer a tristeza sobre a vida do homem, ou fazer com que o homem viva uma vida triste, é saber que ele está vivendo na terra e o seu destino é um destino terrível de condenação eterna e separação eterna de Deus. Era essa a condição do homem naquele momento, mas Deus, a Bíblia diz que ele, sendo rico em misericórdia, ele nos amou. O texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus vai então colocar em prática, porque o pecado é a maior tragédia da humanidade, mas não pegou Deus de surpresa. Deus vai executar e começar a colocar em prática um plano que havia sido planejado desde a eternidade, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E Deus vai pegar e vai matar um animal e vai vestir Adão e Eva com a pele daquele animal. Quando aquela vítima morre, que o sangue é derramado, ali está a figura da redenção. A redenção foi figurada pelo próprio Deus naquele ato. Deus estava dizendo: vocês estão numa condição terrível, mas vocês podem se alegrar, porque um dia alguém vai derramar um sangue perfeito que vai mudar a história da vida de vocês. Um dia alguém vai derramar o sangue e vai morrer, e vocês que estão nessa condição de nudez espiritual vão ser vestidos com a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas a redenção não é só figurada.
Nós não temos só a figura da redenção, ali também nós temos a promessa da redenção. E o irmão Geraldo, que eu disse para os irmãos ontem, que eu queria tirar até algumas dúvidas com ele, que é um grande mestre da palavra, um homem humilde, acho que ninguém nem conhece ele, deve ter uns 20 anos que ele está lá. Não se aparece, não se apresenta. Ele diz uma vez numa escola bíblica dominical que Deus só trabalha baseado numa promessa. Então, para Deus executar o plano, se ele está certo na teologia dele, para Deus executar o plano da redenção, já tinha figura quando o animal morre. Então, Deus precisava fazer a promessa para dar continuidade ao plano de mudar a história do homem. Eu estou dizendo para vocês que Abacuque começa de um jeito e termina de outro. Aí Deus vai então fazer a promessa da redenção. Deus vira para a mulher e fala para a mulher: eu porei inimizade entre ti, né? Vai falar para a serpente, vai falar com a mulher, vai falar com Adão, e ele diz: eu porei inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Você vai, né? Vai morder no calcanhar dele, mas ele, o descendente da mulher, vai vir e ele vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai pisar na cabeça da serpente. E a história da humanidade então começa. Eles foram gerando filhos, foram gerando filhas. Veio os patriarcas, veio Noé. Deus destruiu o homem nas águas do dilúvio. Mas o pecado é tão poderoso que ele entrou dentro da arca também. Quando Noé e sua família saiu da arca, o pecado saiu também. E os homens foram vivendo. Deus então, que era um Deus santo, um Deus de relacionamento, como eu disse para os irmãos, que se relaciona com o homem. Um Deus santo não poderia relacionar com o homem naquela condição. Deus vai estabelecer alguma forma litúrgica que vai aparecer no Antigo Testamento para que o povo pudesse se relacionar com ele. Deus estabelece os sacrifícios, Deus dá a lei, Deus estabelece todas aquelas cerimônias e a história vai acontecendo. Deus escolhe então uma nação, e Deus escolhe um homem chamado Abraão, e daqui de Abraão Deus forma uma nação. Era Deus dando continuidade àquele plano, era Deus agindo para a semente da mulher chegar, para aquele que ia pisar na cabeça da serpente chegar. E os anos vão passando até que um dia o profeta profetiza assim: e tu, Belém Efrata, posta que entre as menores das cidades de Judá. Quem olhava para Belém, talvez uma cidade pequena, dizia: daí não vem nada. E Deus vai lá e levanta o profeta e diz: de ti, é dessa cidade aí que vai sair o rei. Vem o tempo dos profetas, vem o Antigo Testamento, se encerra com as profecias do profeta Malaquias. Nós temos um espaço de tempo de cerca de 400 anos entre Malaquias e Mateus, e depois desse silêncio profético de cerca de 400 anos, o silêncio profético de Deus, ele é quebrado com o anúncio do nascimento de João Batista. E para encurtar, João Batista, quando ele começa o seu ministério, ele convida o povo ao arrependimento, e as pessoas que estavam ansiosas à espera da semente da mulher, do Messias prometido, mandaram algumas pessoas para perguntar para João Batista: quem você é? Nós temos que dar uma resposta, dar uma palavra aí para nós levar para quem nos mandou perguntar. Você é o Cristo? Aí João Batista diz: eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Ele foi humilde para dizer o que ele era, e foi humilde para dizer também o que ele não era. Porque às vezes, se eu querer ser humilde dizendo que não é uma coisa, ele disse o que não era e disse exatamente o que ele era. Porque ele diz: eu sou uma voz,
Eu sou a voz do que clama. Tem um termo ali chamado dor, que dá para nós, nos leva a compreender que não era ele que estava clamando, ele era a voz daquele que clamava. Quem clamava era Deus. Prepara o caminho, porque ele está chegando aí. Prepara o caminho, prepara os corações, porque ele está chegando aí. Ele está vindo. A Bíblia diz que cerca de 6 meses depois, João Batista está batizando no Rio Jordão, e de repente Jesus vem vindo para ele. Quando ele contempla Jesus, ele diz para o povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Aí está o Cordeiro que foi profetizado lá no Gênesis. Aí está o Cordeiro que foi figurado, que tinha a figura dele lá naquele dia que Deus matou aquele animal. É esse aí que vai derramar o sangue para a remissão dos pecados. Quando ele batiza Jesus, a Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Deus estava inaugurando um novo tempo, porque quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o novo tempo estava sendo inaugurado, porque todo o Antigo Testamento, eles podiam se alegrar. Abacuque dizia nesse texto que vocês escolheram para o tema da festa de vocês: pode acontecer o que for, pode não ter ovelha no curral, pode não ter fruto na vide, pode acontecer o que for, todavia eu vou me alegrar no Senhor e vou exultar no Deus da minha salvação. Mas o relacionamento de Deus com o povo no Antigo Testamento, ele era baseado em alguns limites, algumas restrições, porque o Espírito Santo, ele não era derramado sobre todos. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele vinha e voltava. Não era, pastor? Ele vinha, realizava sobre os profetas, realizava uma obra e voltava. O Espírito Santo, ele era privilégio de poucas pessoas. Eram os profetas que eram ungidos pelo Espírito, os juízes, os sacerdotes. Eram pouquíssimas pessoas que tinham esse privilégio de receber a unção do Espírito, de ser cheio do Espírito, de ser tocado pelo Espírito. Quando Noé estava na arca, ainda na arca, nas águas do dilúvio, quando o dilúvio cessou, passou-se algum tempo, as águas começaram a baixar, e Noé foi lá e soltou uma pomba. E aquela pomba voou, e todos sabem muito bem que a pomba é um símbolo do Espírito Santo. E ela não encontrou um lugar para pousar. Então o que é que ela fez? Ela voltou para a arca. Quando ela volta para a arca, eu li um livro de um pastor lá da igreja do pastor, lá do ministério de Campinas, Goiânia. E esse pastor, nesse livro, que congrega lá nesse campo, diz que ali está a representação da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha e voltava. O Espírito Santo vinha sobre os profetas eram cheios, falava a palavra de Deus, mas a ação do Espírito Santo estava condicionada a essa questão dele vir e dele retornar. Mas aí Deus, esse não era o propósito de Deus, de relacionar com os homens dessa maneira. Deus queria que a alegria do Espírito Santo estivesse com seu povo constantemente. Deus não queria que a alegria fosse uma alegria de um momento, de um culto, de uma reunião, de uma geração, de um profeta, de um sacerdote. Deus queria que a alegria fosse a alegria de todos, em todos os dias, e em todas as horas, e em todos os minutos, e em todos os tempos.
Então Deus vai levantar o profeta Joel, e o profeta Joel, cheio de Deus, ele vai profetizar e vai dizer: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e não vai ser sobre os filhos, só sobre os filhos não, até sobre os servos e as servas naqueles dias, eu vou derramar o meu espírito, eu vou derramar o meu espírito, eu vou derramar o meu espírito. E a partir daquele momento, a nação começou a viver naquela esperança, naquela expectativa: quando é que o Espírito vai ser derramado na sua plenitude? Quando é que eu vou ter o privilégio de ser cheio do Espírito? Quem sabe, pastor Mário Lúcio, alguma criança como o Lucas, meu filho, olhava para um profeta cheio de Deus, profetizando na autoridade do Espírito Santo, e ele dizia: eu queria ser como esse homem, eu queria ter o poder que esse homem tem, eu queria ter a autoridade que ele tem, mas ele passaria a vida inteira sem aquela alegria de ser usado daquela maneira e de ter aquilo, porque o Espírito Santo ainda estava condicionado a essa questão de vir e de voltar, e de ser exclusividade de algumas pessoas. Mas eles se agarraram na promessa de que um dia o Espírito não seria privilégio de alguns, mas ele seria derramado sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne, e todos seriam cheios desta presença maravilhosa. Quando aquela pomba voltou, estava a representação da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Eles se alegravam, mas era uma alegria meio que, vamos dizer assim, ela tinha alguns limites na alegria. Aí, porque não existe alegria maior, irmão, do que a alegria do relacionamento com Deus. A alegria não está nas coisas, não. A alegria verdadeira está no relacionamento. Abacuque diz aqui: eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aí Noé passou 7 dias, Noé soltou a pomba novamente, ela voou, e voltou para a arca de novo, trazendo no bico um ramo de oliveira. Quando ela volta, ali está, segundo esse pastor, esse teólogo, a representação da ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Nós não cantamos aquele hino? Oliveira verdadeira, não é? Jesus Cristo nele fui enxertado, através da fé posso eu dar fruto, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse tocador de violão perdeu uma oportunidade boa, não pediu? Perdeu, irmão? Quem não deu glória a Deus também perdeu uma oportunidade boa. Nós não cantamos? Então, quando ela volta para a arca, trazendo aquele ramo de oliveira, está a representação do Espírito Santo sobre Jesus. Quando Jesus é batizado nas águas, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele. Tudo que Jesus fez, ele fez no poder, porque quando Jesus veio, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, mas o ministério de Jesus desenvolveu ele como homem. Quando nós olhamos da tentação do deserto, Jesus, depois de jejuar 40 dias, depois de 40 dias, Jesus está com fome, e Satanás aparece para tentar o Senhor Jesus, e Satanás fala para ele: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, eu não já li a Bíblia toda, se eu tiver errado, os irmãos aqui, o pastor Mário Lúcio pode me corrigir, mas eu não vi nenhum milagre de pedra ser transformada em pão na Bíblia. Isso é coisa que só Deus faz.
Então, quando o diabo diz, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, o diabo estava sugerindo para Jesus, usa seu poder de Deus e transforme, resolve esse problema. Você não está aí com fome? Usa o seu poder divino e transforma essas pedras em pães e come o pão e sacia a sua fome. Só que tinha profecia lá do Gênesis que tinha dito que a semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Jesus se lembra daquela profecia e vira para o diabo e diz assim, a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem. Era a semente da mulher seria um homem, por isso que Jesus usou essa expressão. Eu não vou pisar na sua cabeça só como Deus, não. Eu vou pisar na sua cabeça como homem. Eu sou a semente da mulher, o Messias prometido. E a Bíblia diz que nós podemos nos alegrar, porque em breve o Senhor, o Deus de nossos pais, esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia. Jesus cumpre a sua missão quando ele está para voltar nas suas últimas instruções aos discípulos. Ele vira para os discípulos e diz assim, olha, vocês não precisam de entristecer não. Olha aí Jesus, o cuidado que ele tem. Caminhar com Jesus é caminhar alegre, não se entristeça porque eu estou indo, não. Está alegre aqui porque eu estou aqui. Sabe por quê, irmão? Vocês estão alegres porque eu estou aqui? Eu estou aqui. Eu me recordei agora de Salmo capítulo 16, versículo 11. Lá vai eu ficar lendo a Bíblia novamente. Salmo 16, versículo 11 diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. O texto está dizendo aqui que a alegria perfeita, aqui diz a plenitude de alegria. O que é uma coisa plena? Plenitude é algo completo. A alegria completa está na presença dele. É na presença dele. Você pode se alegrar, nós podemos nos alegrar com muitas coisas nessa terra, mas a alegria plena, a plenitude da alegria, a alegria completa, o ser humano só vai encontrar na presença do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que criou o mar, que criou o universo, e que está presente aqui na Igreja Assembleia de Deus de Lagoa Formosa, tocando nos corações dos irmãos aqui, dizendo, se alegre porque eu estou nesse lugar. Aí Jesus disse para ele, vocês não precisam ficar triste não. Não precisa ficar triste não, eu vou para o Pai. Mas eu vou rogar ao Pai. E Ele vai dar outro Consolador. Quando Ele diz outro, Ele está dizendo, Ele vai enviar um igual, outro semelhante a mim, igual a mim. Ele vai mandar outro Consolador. E esse Consolador vai estar convosco para sempre. Não vai ser só um mês. Não vai ser só sobre pastor, não vai ser só sobre evangelista, não vai ser só na igreja primitiva, como os sensacionistas andam pregando por aí, não. Ele estará convosco para sempre. Quando Jesus está para ascender aos céus, ele reúne os discípulos e diz para eles, vocês não vão voltar para Galileia não, porque eles eram galileus, poderiam ser tentados voltar para lá, né? Vocês vão permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E lá estavam os discípulos, aleluia, esperando a descida do Espírito, esperando o revestimento de poder, e vai acontecendo com os discípulos aquilo que já tinha sido representado lá na arca com Noé, porque na terceira vez, Noé, depois que ela voltou com um ramo de oliveira, ele esperou mais 7 dias, ele soltou a pomba novamente, a Bíblia diz que ela voou e não voltou mais para lá. Aí Noé entendeu, nós podemos descer, porque as águas já baixaram sobre a face da terra. Quando os discípulos foram para o cenáculo, ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 10 dias, no 10º dia, a Bíblia diz que a multidão reunida ali era cerca de 120 pessoas, mais ou menos o que nós estamos reunidos aqui hoje, e a Bíblia diz que de repente eles começaram a ouvir um som que foi descendo com um som como de um vento, e aquele som foi descendo
sobre aquela casa, e de repente eles começaram a ver línguas como que de fogo, que pousavam sobre a cabeça dos irmãos, e a Bíblia diz que eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. Pedro olhava para João, tinha língua de fogo descendo sobre a cabeça dele, e a palavra de Deus diz que todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia o que falasse, e cheio do Espírito Santo, os discípulos que estavam trancados naquele cenáculo, as portas daquele cenáculo se abriu, Pedro pregou uma mensagem sobre o impacto e a unção do Espírito, e quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo naquele dia. Inaugurou-se então um tempo, inaugurou-se então a igreja, sobre o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo então estava derramado, a profecia de Joel estava cumprida. Quando Pedro prega, ele faz essa citação. Algumas pessoas sugeriram que eles estavam embriagados, e Pedro diz para aqueles homens: eles não estão embriagados como vocês estão pensando. Isso aí é o que foi dito pelo profeta Joel. Deus derramou o Espírito Santo. O Espírito agora não é privilégio de poucas pessoas, e ele não veio para voltar, ele veio para ficar com a igreja, ele veio para estar com a igreja. E já passou, pastor Mário Lúcio, mais de 2.000 anos da história da igreja na face da terra, e o Espírito Santo ainda continua na igreja. O Espírito Santo ainda está na igreja. Tem crente ainda sendo batizado com o Espírito Santo, tem crente ainda falando em língua estranha. O Espírito Santo ainda está na igreja. Deus enviou o Espírito, e o Espírito aqui permanece. Se você sente a presença do Espírito aqui nesta noite, levante a mão e dá um glória para o Senhor Jesus. Seja grato, porque muitos desejaram ter o que você tem e não alcançaram esta graça, mas Deus foi tão bom com você, que Ele deixou você nascer na era da igreja, no tempo da igreja, para ser cheio do Espírito, para ter a alegria de Deus, para falar em língua estranha, para ser crente pentecostal da Assembleia de Deus, e mandar glória para cima, e ver a glória de cima descer sobre a igreja. Então Abacuque está dizendo aqui eu vou concluindo a mensagem. Abacuque está dizendo: mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que o produto da oliveira minta, não é as circunstâncias que vai determinar se eu sou alegre ou se eu estou alegre, se eu vou ficar alegre ou se eu vou ficar triste. Não são as circunstâncias. Abacuque está dizendo: a minha alegria está porque eu tenho um Deus. A minha alegria está em Deus. É nele que está a minha alegria. E quando eu tomo, eu fiquei observando os hinos dos irmãos, e por isso que eu estou dizendo que aqui tem uma igreja que tem um conhecimento bíblico profundo. A gente fica cada vez mais apertado, mas os irmãos falando da alegria e os jovens cantando hinos, trazendo aqui mensagens sobre o arrebatamento, né? Falando da alegria e cantando hinos, dizendo: o encontro do noivo com a igreja será tão lindo. E isso vai enchendo o coração da gente de alegria, e vai influenciando a mensagem da gente, meu irmão. Porque você vem com uma coisa no coração e o culto vai andando, vai influenciando a sua mensagem. E aí eu comecei a pensar comigo, quando eles estavam cantando ali: se o Espírito foi derramado sobre a igreja, nós temos que nos alegrar, porque nós temos a maior dádiva que Deus poderia dar para alguém aqui nessa terra, que é enviar o Espírito Santo. Ele já deu Jesus, já enviou Jesus. Jesus já fez a obra na cruz do Calvário e nos salvou. Agora Ele envia o Espírito Santo para estar conosco até o dia do arrebatamento da igreja. Tem coisa melhor do que isso, irmão? Aqui a gente pode passar por várias situações, mas basta a gente colocar o joelho no chão, que o Espírito Santo vai estar lá. Se a gente estiver numa situação terrível, que não souber nem como orar, a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora o Espírito Santo que está com a igreja, que veio para estar com a igreja,
Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Nós cremos num Deus trino, que é revelado na Bíblia de forma trina, Deus triuno. Não são três deuses, é um mistério grandioso. Deus se revela em três pessoas distintas, um só Deus. Deuteronômio capítulo 28 diz: ouve, ó Israel, porque o vosso Deus é o único Senhor. Mas esse... Glória a Jesus. Ele se revela de forma trina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo que está na igreja, ele sabe muito bem, Salmo 16, versículo 11, que a plenitude da alegria está em quem? Está na presença de quem? Dele. A plenitude da alegria, ela só vai ser desfrutada na presença dele. Se o crente estiver na presença de Deus, aí não tem nada que tire a alegria do crente. Aí a dor vem, a decepção vem, a angústia vem. Abacuque foi um profeta que viu, estava para ver, Deus revelou para ele tudo que viria para ele, tudo que viria sobre a sua nação, e aquilo não abalou Abacuque. Ele tinha uma fé firmada em Deus, a tal ponto dele terminar o seu livro cantando e dizendo: pode acontecer o que for, e vier o que vier, eu vou me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. E o Espírito Santo que está na igreja sabe que é na presença dele que há a plenitude de alegria. Esse Espírito que está na igreja, é tão bonito quando a gente vê alguém cantando, dupla cantando, né? Os irmãos acham bonito? Principalmente os irmãos que são mais antigos, não como eu que sou jovem, né? Mas os irmãos gostam muito disso, né? Quando tem lá, aí um faz a primeira, não é? O outro faz a segunda. Meu sonho era cantar junto com a minha esposa, ela fazer a primeira e eu fazer a segunda, mas eu não dou conta. Teve até o profeta um dia lá em Uberlândia que profetizou, Mariluz, que eu ia cantar junto com a minha esposa. Eu estou esperando, quem sabe, de Jesus. Mas para cumprir, para mim aprender a fazer a segunda, o milagre vai ter que ser grande mesmo. Vai ser um milagre grande. Mas o profeta falou de Deus, o profeta já morreu. Se não cumprir, só lá na eternidade que eu vou falar com ele. Falou: ó, negócio lá embaixo não deu certo, não. Mas é bonito. E esse Espírito que foi enviado para estar na igreja, com a igreja, alegrando a igreja, trazendo alegria para a igreja, fazendo com que a igreja tenha alegria a despeito da situação que ela enfrentar e passar. Percebam que a nossa situação não vai ser uma situação só de bonança. O próprio Senhor Jesus, ele diz que no mundo, Jesus diz: no mundo tereis aflições. As aflições, elas fazem parte da vida nessa terra. As aflições, elas fazem parte desta vida enquanto nós estivermos nesse corpo. Mas o Espírito que está com a igreja, que sabe que na presença dele a alegria é plena, aí nada tira, aí falta de dinheiro não tira, dificuldade não tira, enfermidade não tira, problema não tira, e o mundo olha para a igreja e não entende. Como que uma pessoa, na situação que ela está, continua daquele jeito? Ele não compreende. Mas é porque ele não sabe quem mora no crente, quem habita no crente, o poder que o crente tem. Ele não sabe que o crente é o templo, a habitação, a morada do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, o Espírito Santo, ele faz um dueto com a igreja. Agora, eu não sei se ele que faz a segunda ou se é a igreja que faz a segunda. Mas esse dueto que o Espírito Santo faz com a igreja canta e o Espírito Santo também canta. E cantar é um negócio que é para quem está alegre. Tiago, quando ele escreveu, ele disse: se alguém está triste, ore. Ore para ficar alegre. E se alguém está alegre, faz o quê? Cante louvores a Deus. Aí o Espírito Santo e a igreja, eles cantam um hino que João registrou. Como os irmãos influenciou a minha mensagem, eu vou resumir com isso aqui, com o arrebatamento da igreja de novo, porque o arrebatamento é a maior esperança, a esperança mais gloriosa que a igreja tem depois da salvação da alma.
Está registrado esse hino no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Olha o que diz: o Espírito e a noiva dizem: vem, vem. Não é só a noiva que diz. O Espírito, que sabe que na presença dele alegria, há plenitude de alegria. O Espírito Santo está na igreja, adornando a igreja, santificando a igreja, preparando a noiva para o encontro do noivo. Mas o Espírito, ele alegra a igreja aqui, ele traz alegria para a igreja aqui, mas ele sabe que a alegria plena vai ser na presença dele, e como o Espírito sabe disso, o Espírito está na sua vida, no seu interior, no seu coração, e esse Espírito está dizendo: vem, 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 vem. Agora tem muito crente nos dias de hoje, para resumir a mensagem, que estão esperando em Cristo só nessa vida. É por isso que vive uma vida triste. Paulo disse que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas quem está esperando em Cristo, não só para o presente, está em Cristo. É por isso que Paulo, quando escreveu a Tito, ou se é a Tito mesmo, ou a Filemon, ele escreveu dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que nós devemos deixar a impiedade e viver uma vida santa. E Paulo diz: aguardando a bendita esperança e o aparecimento do Senhor da glória, que virá buscar a sua igreja para morar eternamente com ele. Ali está os 3 tempos da salvação. A salvação que Deus te alcançou, ela é operada nos 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. O passado é a nossa justificação. Nós somos justificados, declarados justos, limpos pelo poder do sangue de Jesus. No aspecto presente da salvação é a nossa santificação, porque nós estamos relacionando com Deus Santo, e o Deus Santo diz: sede santo porque eu sou santo. Mas a salvação não se resume só ao passado, a justificação ou ao presente, a santificação, a salvação também, ela vai se completar no futuro, que é a glorificação do nosso corpo. O mortal vai ser revestido da imortalidade, o corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade, e como ele é, você vai ver ele do jeito que ele é. Como ele é, nós seremos. A Bíblia diz: nós o veremos. A maior alegria do crente é saber que aqui ainda nós podemos passar por tribulações, privações, angústia, dor, separação, mas nós estamos aguardando o aparecimento do Senhor Jesus. Aí nós estamos aguardando o arrebatamento, e o Espírito Santo que está na igreja, que sabe que a igreja vive aqui na terra, está alegrando a igreja na terra, ele está clamando junto com a igreja: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, porque aqui ainda que nós tivermos o Espírito e os benefícios da graça de Deus, nós podemos entristecer por alguma situação, mas ele vai nos levar para lá, e lá não tem mais choro, lá não tem mais morte, lá não tem mais dor, lá não tem mais tristeza, lá é lugar de alegria completa por toda a eternidade, desfrutando da benignidade e bondade do nosso Deus. E aí eu gostaria, posso fazer uma oração aqui, irmão? Vou passar 2 minutos. Você não vai proibir de voltar aqui por causa de 2 minutos, não, tem certeza, né? Vamos ficar de pé, igreja, para nós fazermos uma oração. Quero encerrar fazendo uma oração com a igreja. Se o irmão puder pegar o violão ali para dar um sol maior para nós. Porque a segunda eu não sou muito bom não, mas a primeira ainda eu arrisco. Sou ruim, mas ainda arrisco. Irmãos, se alegre, saia dessa festa consciente disso, ciente disso. A sua alegria não está nas circunstâncias. A sua alegria não está nas coisas materiais. A sua alegria não está nas coisas dessa terra. A sua alegria está em Deus que te salvou.
Deus te salvou do pecado, Deus te salvou da condenação. A maior tragédia da humanidade era o pecado. Jesus foi lá e tirou o pecado da sua vida e te deu a oportunidade de ser filho de Deus, e ainda enviou o Espírito Santo para estar com você. Para que tristeza? Esse Espírito que está com você está clamando: vem Jesus, porque Ele vai transformar a sua vida para você encontrar com Ele e estar para sempre com Ele. Então viva na terra com a cabeça no céu. Viva na terra, os pés na terra, mas a cabeça lá, sabendo que o teu Senhor está lá. Quando eles estavam para matar aquele homem de Deus, Estevão, que pregava o evangelho, eles pensavam: agora ele murmura, agora ele desiste de pregar. Estevão, quando ele está perto de morrer, ele olha e ele vê os céus abertos, e ele contempla Jesus esperando à direita de Deus, esperando ele lá para recebê-lo. Mesmo que não haja fruto na videira, fecha os seus olhos e adora o Senhor nessa noite. Não floresça nem sombra na terra, nem a erva cresça. Há um Deus do céu olhando para mim. Olha o que Deus diz para você nessa noite: que eu não posso é ficar calado, estando ferido e mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Levante a sua mão e adore a Ele. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Mesmo que o fruto, aleluia, aleluia, Deus está sarando corações aqui nesta noite. Deus está curando feridas aqui nesta noite. Deus está trabalhando aqui nesta noite. Se alegre porque você é filho de Deus. Se alegre porque serve o Deus Todo-Poderoso. Quando viver e quando na terra desaparecer, mesmo assim o meu louvor não encerra. Xarabacandaraia, eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mais uma vez, eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor. Decalabachandarai. Você pode levantar a sua mão e dar glória ao nome de Jesus. Você pode glorificar ao Senhor, tendo no coração: Pai, eu vou sair daqui hoje para uma vida diferente. Eu vou sair desta festividade, vou deixar de murmurar, vou deixar de reclamar. Eu espero no Senhor. Não vai acabar desse jeito, não vai terminar dessa forma, não vai terminar dessa maneira. Deus vai mudar esse quadro, Deus vai mudar essa situação. Você ainda vai celebrar a vitória e vai dizer: valeu a pena ser fiel, valeu a pena sofrer, valeu a pena, valeu a pena. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei, vai valer a pena, vai valer a pena. Ele é o meu Salvador.